Glória a Deus. Ainda que eu não veja, o Senhor está trabalhando, né? Não sei como você entrou aqui nessa noite, não sei quantos leões você matou para estar aqui nessa noite, não sei o que você espera da sua segunda-feira, mas creia, ainda que você não veja, o Senhor Jesus, Ele está trabalhando, amém? Boa noite, irmãos, paz seja com todos. É um prazer estar nessa noite ministrando a palavra do Senhor com vocês. E eu quero partilhar uma parábola muito conhecida, simples, mas que o Senhor vai falar conosco de uma forma muito profunda nessa noite. Eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, verso 24. Nós vamos aprender um pouco nessa noite sobre a parábola do joio. E em nome de Jesus, o que eu peço ao Senhor nessa hora, é que você, ao ler essa parábola comigo, que o Senhor Jesus possa estar trazendo revelação para você, né? Que não seja uma simples leitura, mas que ao ler essa parábola, que o Senhor possa falar com você, assim, sabe, nas entrelinhas, que o Senhor possa falar com você no pano de fundo, com profundidade mesmo, sabe? Porque eu confesso para você que eu conheço essa parábola e já há muito tempo ouço essa parábola, a leitura dela há muito tempo. E para falar para vocês, eu tive que ler muitas vezes. E o Senhor, Ele trouxe para mim um aprendizado assim maravilhoso. E eu quero que você nessa noite seja, em nome de Jesus, edificado por essa palavra. Amém? Ali, o Senhor, Ele conversava com os seus discípulos, né? E Ele explicava a parábola de joio, do joio e do trigo, né? E nessa noite não vai ser diferente. Nós somos discípulos de Jesus. E Ele vai conversar conosco também. E Ele vai nos explicar e Ele vai nos ensinar nessa noite. Vamos lá? Eu estou usando a versão NVI. Não sei qual que colocaram aqui, mas vamos à leitura. Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente e em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiu-se a ele e disseram: o Senhor nos semeou boa semente no seu campo? Então, onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que crescem juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimados. Depois, juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Amém, Jesus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Pai querido, estamos na sua presença nessa noite. Primeiramente, Pai, já te agradecemos porque sentimos a tua presença verdadeiramente neste lugar, Pai. Agora iremos partilhar a tua palavra, Senhor. Fala conosco e nós possamos ser edificados por ti nessa noite. Enche-nos com a tua graça e que a tua presença esteja aqui conosco, nos ministrando em todo o tempo. Em nome do teu Filho eu te peço. Amém. Amém. Eu gostaria de pedir que você olhasse para as pessoas que estão em volta de você, para quem está na frente, para quem está atrás de você, para quem está do teu lado, do outro lado. Eu quero que você olhe bem nos olhos do seu irmão que está do seu lado e diga nessa noite: seja trigo e não joio. Seja trigo e não joio. Em nome de Jesus, seja trigo e não joio.
E é o tema da mensagem de hoje que nós vamos falar um pouquinho. Então, irmãos, nessa conversa de Jesus com os seus discípulos, e se você for ler no verso 36, depois, lá no verso 36, aonde ele explica essa parábola, que também é muito bom fazer essa leitura, os discípulos chamam Jesus num cantinho e pede para que ele explique essa parábola, né? E Jesus então começa ali a dar nomes para cada personagem, que era o que era o joio, o que era o trigo. E Jesus diz que aquele que semeou a semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do rei, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeou a semente. O inimigo que semeou o joio é o diabo. E a boa colheita é o fim dessa era, é o fim deste mundo. E os encarregados da colheita são os anjos. E eu fico imaginando, irmãos, os discípulos ouvindo aquela explicação de Jesus, falando de cada personagem. E eu fico imaginando eles prestando atenção e diante do que eles viviam, diante do cenário que aqueles homens, eles viviam, e eles pensando, tentando colocar toda aquela explicação de Jesus dentro da realidade. E eles sabiam muito bem, eles viviam na região rural onde eles estavam, e eles sabiam muito bem o que era joio, eles sabiam muito bem o que era trigo, e o que Jesus estava descrevendo ali. Mas o interessante, irmãos, é que no momento em que Jesus traduz aquilo que eles estavam dizendo, os discípulos, eles passam a ter uma percepção dessa parábola. Só que o joio para os discípulos naquela época, irmãos, não necessariamente era, o joio não significava, não era o mesmo que significa para mim. O joio daquela época não é o que significa para mim e para você hoje, dentro da nossa realidade. E naquela época, quando tudo estava acontecendo, Jesus estava no meio dos discípulos, e os milagres estavam acontecendo, e tudo estava acontecendo com Jesus presente ali com os discípulos. Então, o joio que estava se opondo ao crescer da igreja naquele momento, naquela época. Quem era o joio? Quem era o joio naquele tempo, onde Jesus estava ali, operando milagres junto com os seus discípulos? Quem era o joio? Eram os mestres da lei. Naquela época, o joio eram os religiosos que tentavam pregar, que tentavam descredibilizar a palavra de Deus naquele momento. Tudo o que Jesus dizia. E eram também as autoridades romanas naquela época, que estavam olhando os milagres, que estavam olhando o que Jesus fazia, o que seus discípulos faziam. Aquela autoridade que olhava tudo o que estava acontecendo com muita desconfiança, sabe? Mas, irmãos, aquele tempo passou, e depois a igreja continuou avançando, a igreja continuou crescendo, e o joio mais tarde começou a significar outros personagens. E assim, a igreja não estava mais com a presença de Jesus naquele momento, não tinha mais Jesus naquele momento, e o Império Romano era um opositor forte à igreja naquela época, e estava tentando dizimar os cristãos. E eles tentavam acabar com os cristãos naquele momento, mas existia também aquelas pessoas, existiam também os judeus, que eles eram os cristãos também. Eles se converteram ao evangelho, porém, eles não queriam abandonar, irmãos, naquela época, a prática da lei. Eles não abandonavam, eles pensavam e ainda crendo que eu preciso obedecer à lei. Tudo bem que eu já sou salvo em Jesus Cristo, mas a graça não é o suficiente. E ok que eu já
me converti, mas eu aceitei Jesus, mas eu ainda preciso seguir a lei para ser salvo. E essas pessoas estavam no meio dos cristãos, estavam no meio da igreja daquela época, estavam tentando dizimar, acabar. Eles estavam tentando espalhar esse tipo de conhecimento, e eles estavam no meio dos cristãos tentando pregar esse conhecimento naquela época, além de outros grupos que queriam também misturar todos os ensinamentos de Jesus e outros conhecimentos, tentando convencer as pessoas da igreja naquela época. Mas nós não conhecemos essa realidade. Nós não vivemos essa realidade. A nossa realidade é outra. E interessante, irmãos, que se nós nessa noite estivéssemos pregando essa mensagem em um país onde o evangelho tem que ser pregado às escuras, onde os batismos acontecem às escondidas. Interessante que enquanto nós cultuamos ao Senhor aqui, as pessoas estão em casa, assistindo, ouvindo. Interessante que antes de começar o culto, os jovens vinham para a igreja e ligaram os instrumentos e começaram a tocar. Interessante que você saiu da sua casa com a sua Bíblia, pegou a sua Bíblia e veio para a igreja. E tem países que essa realidade não existe. Então a gente tem que aproveitar enquanto a gente ainda pode usufruir dessa liberdade. E algumas pessoas poderiam até dizer, irmãos, olha, o joio aqui, na nossa realidade hoje, são governantes que tentam colocar informantes no meio dos cristãos, e a gente nem sabe aonde está o perigo. Então, se nós estivéssemos pregando Jesus em um desses países, por exemplo, da janela 1040, depois você pode buscar lá no Google quais são os países da janela 1040, como que acontece lá com o evangelho, você vai ficar mais apaixonado por Jesus, viu? E então, as pessoas ali precisam caminhar como se estivesse pisando em ovos, porque elas não sabem com quem que elas estão lidando. Queremos anunciar Jesus, queremos proclamar o evangelho, mas nós não sabemos quem está do nosso lado, quais são as pessoas que estão por perto da gente. Nós não sabemos o risco que a gente corre o tempo todo. E a gente não sabe se quem está perto de nós são realmente cristãos que estão buscando adorar a Jesus, ou se são pessoas disfarçadas querendo matar os cristãos. Mas, igreja, essa também não é a nossa realidade. Essa também não é a nossa realidade. E aí eu pergunto para você, né? Nós falamos do joio quando Jesus ainda estava aqui com os seus discípulos, o que era. Depois a igreja avançou e o joio o que era. Falamos das igrejas perseguidas aqui. E quem é o joio aqui, no meio de nós? Na nossa realidade de Brasil. Nós somos a igreja de Cristo, amém? Nós somos a igreja de Cristo, amém? Nós sabemos que o joio continua junto com o trigo, sim ou não? Só que os nossos desafios hoje, irmãos, são diferentes das outras pessoas. Os nossos desafios hoje, queridos, os nossos desafios, eles são sutis demais. Nossos desafios, nós sabemos que entre nós há pessoas comprometidas com o evangelho. Nós sabemos que entre nós há pessoas comprometidas com Jesus. E nós aqui sabemos que tem as pessoas que realmente têm o compromisso com a igreja, com Jesus. Mas nós não vivemos dentro da igreja o tempo todo, não é verdade?
nós não vivemos aqui dentro dessa igreja a semana toda. Nós saímos daqui, nós vamos viver a nossa vida, né? Nós vamos para o nosso trabalho, nós vamos para a nossa faculdade, para a nossa escola, nós vamos para a nossa vizinhança, nós vamos para o meio da nossa família. E nós vivemos uma vida, irmãos, não presos aqui dentro dessa igreja. Vivemos uma vida convivendo com outras pessoas, que muitas vezes, irmãos, não compartilham dos mesmos propósitos que nós, não compartilham dos mesmos princípios que nós. E ok, tudo bem, tem que ser assim mesmo, é para ser assim mesmo. Mas dentro desse contexto que nós estamos falando agora, alguns princípios como igreja, alguns princípios importantes como igreja, o Senhor quer nos ensinar. E ele começa já dizendo, lá no primeiro versículo, quando ele fala assim para nós, lá em Mateus 13, no verso 24, ele já começa nos ensinando. Ele já começa nos explicando que o reino dos céus é. E ele já começa explicando para nós. Você pode estar aqui na terra, você pode estar vivendo a sua vida, ok? Você pode estar aí misturado com todos os seus afazeres, vivendo uma vida normal, ok. Mas você precisa entender nessa noite. Você que está aqui, você que me ouve pela internet, nós precisamos entender que nós somos o reino. E este reino do qual eu e você, este reino que nós fazemos parte, ele tem princípios, ele tem valores, e ele tem coisas muito importantes que funcionam muito diferente neste mundo em que nós estamos vivendo. Por isso que Jesus, irmãos, depois se você pegar ali o livro de Mateus e você for folhear, tem muitas parábolas ali bem gostosas de ler, você vai perceber que elas começam sempre dizendo, o reino dos céus é. E essa é a responsabilidade que Jesus nos chama nessa noite. O reino dos céus possui, sim, princípios, valores que são muito claros. E que Deus espera que tenhamos em nosso coração e em nossa mente, de uma forma muito clara. O Senhor espera que eu e você entendamos. E igreja, não existe, não tem outro lugar para você ouvir certas coisas, para você ser lembrado de certas questões, certos princípios, a não ser aqui, na casa do Senhor. Eu costumo dizer que tem coisas, irmãos, que a gente não vai ouvir, tem ensinamentos que nós não vamos ouvir assistindo as novelas, na internet, no comercial, quando vai trocar a programação. Existem coisas que nós vamos ouvir aqui, somente aqui na casa do Senhor. E elas precisam ser ditas aqui. E por isso que Jesus te trouxe nessa noite, para que você ouça o que Ele tem para nos ensinar nessa noite. E é aqui que você será lembrado. É aqui, na casa do Senhor, que você será lembrado que o reino dos céus existe. E Jesus falou que o reino dos céus existe e Ele nos lembra que nós pertencemos a este reino. Porque, irmãos, nós estamos cercados de muitas informações. Então, Jesus, Ele quer que estejamos atentos àquilo que é verdade. Aquilo que é verdade no reino de Deus. E aí Ele começa a descrever a parábola, né? E aí Ele diz, o bom homem semeou a boa semente, mas então, olha só, aconteceu que o diabo também semeou
a semente. E qual é a verdade que aprendemos aqui? Existem duas forças, não é mesmo? Vocês conseguiram perceber isso? O Senhor, Ele semeou a boa semente, mas o diabo, ele também semeou. Então, nós percebemos que existem duas forças antagônicas. O que quer dizer? Duas forças diferentes. E eu e você precisamos estar ligados sobre isso. Precisamos estar atentos sobre isso. Enquanto nós estamos aqui vivendo, trabalhando, comendo, comprando, vendendo, enquanto nós estamos aqui nos relacionando, Deus está semeando a semente. Deus está semeando as verdades do reino. Deus está trabalhando para que pessoas se convertam ao evangelho. Enquanto nós estamos vivendo, fazendo um monte de coisas, o Senhor está semeando a sua palavra. O Senhor está trabalhando através das nossas vidas. Mas, enquanto Deus está atuando, o que está acontecendo também? O diabo também está trabalhando. O diabo está também tentando arquitetar, né, armar e propagar as suas mentiras. O diabo também está. Então, sim, o nosso inimigo também trabalha para convencer pessoas de suas mentiras, do que ele quer convencer. Enquanto o Senhor trabalha, o inimigo também trabalha. O inimigo, ele está trabalhando na mente das pessoas. O inimigo também, ele está tentando convencer pessoas de suas mentiras. Ele também está tentando mudar o coração das pessoas. O inimigo também está tentando moldar a forma de pensar e de agir. E o que o Senhor, Ele espera, o que o Senhor deseja de nós como igreja? O que o Senhor, Ele espera de nós, igreja do Senhor? Ele espera que nós estejamos atentos, que nós estejamos ligados e atentos, enquanto nós estamos vivendo, há um mundo espiritual que está agitado demais. Há um mundo espiritual que está se movimentando, as coisas estão acontecendo, o mundo espiritual está agitado. Há uma guerra espiritual enquanto você vive, enquanto você faz as suas coisas. Há um mundo espiritual se movimentando. E nós, irmãos, e nós, igreja, não podemos estar indiferente a isso. Não, nós devemos estar atentos a tudo isso que está acontecendo. E é por isso que Jesus falou e explicou nessa parábola que o dono do campo semeou o trigo, mas veio também o diabo e semeou o joio. Bom, e agora, o nosso grande desafio. O nosso desafio você pode estar pensando assim, a Flor falou de tanto joio, o significado para tantas pessoas, mas qual é o nosso desafio hoje? O nosso desafio é saber a diferença dentro da realidade que nós estamos vivendo, dentro da nossa realidade, quem é o joio que está no nosso meio. Irmãos, os cristãos do primeiro século, eles sabiam diferenciar. Eles sabiam olhar para alguém e dizer, olha, aquele ali é cristão de verdade. Aquele morreu porque ele não negou a sua fé. Aquele outro ali, olha, ele negou a sua fé. Os cristãos do primeiro século, eles conseguiam olhar e perceber essa diferença. E nós precisamos saber a diferença, irmãos, do que vem de Deus e do que não vem de Deus. E como é que nós vamos conseguir aguçar essa nossa percepção? Como que a gente vai fazer? Há uma forma. Existe uma
única forma de você conseguir diferenciar o que é joio e o que é trigo durante o seu dia, enquanto você vive, enquanto você faz as suas coisas. É conhecendo cada vez mais, conhecendo cada vez melhor aquilo que é verdadeiro, aquilo que é verdade, aquilo que é verdadeiro. As pessoas que fazem o teste do dinheiro, né? Que testam o dinheiro, se é falso ou se é verdadeiro. Hoje nós sabemos que existem muitas tecnologias para isso, mas existem pessoas que elas são preparadas para dizer se um dinheiro é falso. Eu não sei, mas elas sabem pelo papel, eu acho que é pelo papel que eles conseguem diferenciar e dizer se aquele dinheiro é falso. Elas são preparadas para isso. Elas conseguem, elas sabem diferenciar se o dinheiro é falso ou se é verdadeiro. E, irmãos, como que eles aprendem isso? Como que eles sabem diferenciar? Como eles são treinados para isso? Tendo muito contato com o que é verdadeiro. Tendo muito contato com o dinheiro verdadeiro, eles conseguem diferenciar quando é falso. Se você tem muito contato com o que é verdadeiro, igreja, se você tiver muito contato com o que é verdade, a hora que você toca no que é falso, você percebe a diferença. A hora que você olhar para o que é falso, você vai conseguir perceber a diferença. Você vai saber se vem de Deus ou não vem de Deus. E no mundo com tantas informações em que nós vivemos, no mundo onde nós somos bombardeados pela internet, que nos mandam tantas informações, é você tendo muito contato com o que é verdadeiro, com a verdade. É você tendo muito contato com o que é verdadeiro. E nós, como cristãos, para nós percebermos durante o período, a nossa vida, enquanto nós estamos vivendo, nós precisamos ter muito contato com o que é verdadeiro. Nós precisamos ter muito contato com a palavra de Deus. Nós precisamos ter muito contato com o que é verdade, com o nosso Deus. Se você quer se manter fiel ao Senhor, se você quer se livrar dessa confusão que você está vivendo, se você quiser estar firme com seus passos em meio a tantas informações que você recebe, apenas um caminho, apenas um caminho. Tenha muito contato com as coisas de Deus. Tenha muito contato com o Espírito Santo. Tenha muito contato com a palavra de Deus. Igreja, se você quer discernir, se você quer entender quando algo se aproxima de você que é joio, tenha muita intimidade com Deus. Tenha muita intimidade com Ele. Tenha um tempo de oração. Tire um tempo do seu dia para você falar com o Senhor, para você ler a palavra de Deus. Não importa se você só consegue ler um versículo da palavra de Deus, mas faça isso. Senhor, eu só consigo ler um verso. Me traga a revelação, fala comigo, Senhor. Tenha contato com a palavra de Deus. Alimente o seu espírito, igreja. Alimente o seu espírito, porque tudo aquilo que nós alimentamos se fortalece em nós. E tudo aquilo que nós deixamos de alimentar enfraquece. Então, queridos, se no seu dia a dia você não precisa parar de fazer as tuas coisas que você precisa fazer. Mas se você no seu dia a dia, se você está comprometido em fortalecer o seu espírito, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo louvores para adorar ao Senhor, procurando agradá-lo nas pequenas coisas, procurando agradá-lo nas grandes coisas,
dos momentos mais importantes da sua vida, se você procura agradar a Deus, você está se aproximando da verdade. Você está passando mais tempo com a verdade. E aí, irmãos, a hora que o joio chegar perto de você, a hora que o joio aparecer para você, a hora que aquilo que é mentira surgir diante de você, aquilo que é falso aparecer, vai ficar mais fácil para você discernir, para você diferenciar, para você detectar o que é falso e o que é verdadeiro. Amém? É simples? Simples. É simples sim. Não é complicado não. É muito simples. É você passar mais tempo com o Senhor. É simples sim. Deus só quer, igreja. Deus só quer que no seu dia a dia você esteja comprometido em conhecê-lo cada vez mais. Comprometido em passar mais tempo perto dele. Intimidade com o Senhor. Aí você pode falar para mim assim, mas Flor, como? Como que esse joio foi semeado? Como que esse joio foi semeado ali no meio do trigo? E nos versos 25 e 26 diz, olha como ele foi. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Ele ficou para contar? Ele ficou para contar o que ele fez? Ele foi embora. Ele veio à noite, enquanto todos estavam dormindo. Ele fez o serviço dele e ele, foi embora. Foi embora. Isso mostra, irmãos, para nós, é a atitude de alguém que quer revelar o que fez? Não. Porque ele teve. Por que o inimigo teve essa atitude? Porque ele plantou o joio e saiu sem que ninguém visse ele. Porque ele trabalha de uma forma muito sutil. Porque ele usa dessas sutilezas para poder nos pegar desapercebidos. O mais sutil possível. Porque o inimigo, ele não quer nos assustar. O inimigo, ele não quer nos chocar. O inimigo, ao plantar as suas inverdades no nosso meio e na nossa mente. O inimigo, ele quer plantar as suas inverdades nas suas emoções, igreja. Na sua mente, nos seus pensamentos. E olha, ele não está plantando pé de joio na sua frente, não. O inimigo, ele está plantando pensamentos em você. O inimigo está plantando sentimentos no seu coração. O inimigo, ele está plantando formas de pensar e de agir em você. E é isso que ele deseja. E ele faz isso. De uma forma muito sutil. Para que a gente não se assuste. Para que nós não nos chocamos. Para que nós não nos assustamos. E ele faz isso de uma forma muito sutil. Mas nós sabemos o que é joio e o que é trigo. Então, ele precisa ser extremamente sutil. Para que ele passe desapercebido. Irmãos, eu precisei... Eu até cansei o pessoal lá em casa um pouco essa semana. Porque eu precisei pesquisar um pouco sobre o joio e o trigo, né? E é muito interessante. Se você for ver uma plantação do joio e do trigo, meu Deus, como que as pessoas que fazem essa colheita, como que eles conseguem diferenciar? Eu fui estudar um pouquinho para poder falar para vocês hoje. E eu aprendi tanta coisa linda. Você sabe que o joio, ele fica sempre de pé. E o trigo não. O trigo, ele se encurva quando ele está no tamanho adulto, né?
Eles são muitíssimos parecidos. Mas é somente quando eles chegam na fase adulta que você consegue perceber a diferença entre o joio e o trigo. Tanto que os trabalhadores do campo, eles só perceberam a hora que eles estavam crescidos. A palavra nos mostra. E os trabalhadores, eles só conseguiram perceber quando o joio e o trigo, eles estavam crescidos. Os dois já estavam crescidos ali. Daí eles perceberam, alguém plantou o joio no meio do trigo. E é assim conosco. O inimigo, igreja, o inimigo, ele tem as suas artimanhas. Ele vai colocando coisas de uma forma tão natural para nós. Tá todo mundo fazendo isso. Tá todo mundo fazendo. A gente está vendo acontecer nas novelas. Todo mundo faz. Nos filmes, naquelas séries muito bacanas. Todo mundo está fazendo. Então, todo mundo está falando, e você vê as pessoas do seu trabalho também fazendo, e então está todo mundo fazendo na sua escola, e parece tudo tão simples, e parece que está tudo tão normal, e aí você vê as pessoas da igreja também fazendo. E aí você fala, está tudo tão normal, e daqui a pouco, irmãos, aquilo que é joio, não nos choca mais. Daqui a pouco está tudo... Sabe aquela expressão que a gente fala assim? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí, irmãos, quando a gente vai perceber o que é joio, não nos assusta mais. E para a gente está tudo bem. Nós já estamos até conformados com isso. O que é joio não afronta mais a gente. E eu quero mostrar para você um vídeo. Eu queria que os meninos podem preparar um vídeo. Eu preparei um videozinho para que vocês conseguissem ter essa percepção e ver essa diferença. Mostrar aqui para o pessoal. Esse é o trigo. Então, olha lá. Esse é o joio e esse é o trigo. Olhando, aparentemente não há diferença nenhuma, ambos são iguais. Agora, onde você vê a diferença? Vamos lá, Modemir. Esse é o joio. Aí, ó. O joio, ó, ele não tem nenhuma semente, ó. Não tem fruto. Tá nenhum. vendo? Só palha. Ele não tem fruto, só a palha só. Agora o E ele trigo. vai gastar o adubo. Agora esse aqui é o trigo, ó. Aonde está a diferença do joio para o trigo? Aí, ó. Aí, ó. O alimento nosso aqui, ó. É que o trigo ele deu fruto, o joio não. Olha lá, espera aí, ó. Amém? O joio não serve para nada. E o trigo deu fruto. Olha para o teu irmão que está do seu lado de novo e fala para ele, seja trigo e não joio. Irmãos, o joio, perto do trigo, ele tende a enfraquecer o trigo. Na terra, o joio e o trigo plantados juntos, eles disputam os mesmos minerais da terra. Imagina fazer essa colheita. E assim nós estamos vivendo, queridos. E assim nós estamos vivendo, igreja. Bem misturados. Bem misturados. E é para ser assim mesmo. É para ser desse jeito. Jesus quer que a gente... Jesus, ele não quer que a gente se isole. Não. Precisamos estar no meio. Porque o Senhor planejou que fosse assim. Agora, qual o perigo disso? Qual o perigo disso, irmãos? É nós estarmos com o joio tão perto. É nós estarmos com o joio tão misturado e tão pertinho todos os dias. De segunda a segunda junto com o joio. De segunda a segunda a gente está tão perto. E a gente começa a se acostumar demais com o joio. E a gente começa a se acostumar demais com isso.
E parece que aquilo que ele faz, a gente pode fazer também. Parece que a forma dele ser, por a gente ter tanto contato com ele, todos os dias, também pode ser a nossa forma de ser. A forma dele pensar, a forma do joio agir. Por a gente estar tão perto, por estarmos tão perto, todos os dias, pode ser a mesma forma de nós pensarmos. Então a gente começa a querer se misturar com o joio. E o Senhor está nos orientando nessa noite. Igreja, entenda em nome de Jesus. É para crescer junto com o joio. É para crescer junto. Mas vocês não são a mesma coisa. Nós não somos a mesma coisa. Porque nesse crescer junto, irmãos, o Senhor não quer que percamos a nossa identidade. E o que nos diferencia entre o joio e o trigo é a nossa identidade. Você pode estar perto do joio, você é trigo, você não pode se esquecer que mesmo de segunda a segunda, misturado com o joio, você é trigo. Você tem uma identidade gerada em Deus. E você não pode esquecer da sua identidade. Porque você é trigo. E o Senhor espera que você dê frutos e que você dê frutos do Espírito. O Senhor espera que você gere os frutos e frutifique. Porque o joio, como nós vimos, o joio ele não gera nada. E para que você entenda, o joio ele não gera nada. Vocês viram ali o trabalhador, ele pressionando o trigo, o nosso alimento ficou nas mãos dele. O fruto ficou e o joio não serviu para nada. Lembrando que você é trigo, irmãos. Lembrando, igreja, que você é trigo. Que você é trigo. E em nome de Jesus, quando você for, mesmo quando você for pressionado, como aconteceu no vídeo, mesmo quando você for pressionado, vai aparecer a diferença entre o joio e o trigo. Igreja, nós estamos saindo de uma pandemia. Foi pressão ou não foi? Foi. E ela também mostrou para nós quem era joio e quem era trigo. Nós podemos observar também. E aquilo, Deus espera que você dê frutos. Conforme a gente passe, o Senhor, Ele espera de nós que mesmo em meio às lutas da vida, mesmo em meio aos desafios do nosso dia a dia, conforme a gente vai sendo pressionado, a gente vai produzir frutos. Nós temos o que produzir, nós temos o que oferecer. É isso que o Senhor espera de nós. Por mais que pareça, igreja, por mais que pareça para nós que a vida do joio é muito legal, por mais que pareça para nós que a vida do joio é super interessante, nós não podemos nos esquecer que o joio não gera nada, que o joio não produz nada. Por isso, igreja, por isso, jovens, por isso, irmão, por isso, irmã, você que está me ouvindo em casa, não queira ser joio. Não se confunda com joio. Você é trigo. E Deus espera que mesmo em meio às circunstâncias que você está vivendo, que você continue produzindo, produzindo e produzindo os frutos do Espírito. E eu já quero caminhar para a conclusão desse texto.
dessa mensagem. E eu já quero caminhar para a conclusão. E eu peço para que a igreja fique de pé, por favor. E Jesus conclui essa parábola dizendo que por mais que a gente passe a vida inteira misturado, por mais que a gente passe a nossa vida toda misturada, joio e trigo, um dia, irmãos, um dia ele vai separar. Um dia, igreja, nós seremos identificados. Um dia nós seremos separados. Então Jesus nos ensina nessa noite essa tarefa de separar o joio e do trigo. Não é agora. Ainda não é agora. E por mais que a gente veja, igreja, irmãos, pessoas apontando o dedo umas para as outras, dizendo: esse vai para o céu, aquele vai para o inferno, aquele não vai para o céu. Por mais que a gente veja, o Senhor nos lembra nessa noite que a hora de separar não é agora. E o Senhor nos lembra também, irmãos, que quem separa não sou eu nem você. Um dia, eu e você, nós seremos separados e identificados para estar com o nosso Deus. Mas enquanto isso não acontece, igreja, mas enquanto essa colheita não acontece, o nosso desafio é viver junto com o joio, misturado com o joio, sem se esquecer que somos trigo. E Deus espera que, como trigo, a gente produza frutos. Deus espera que nossa identidade de trigo, de alguém que foi plantado pelo Senhor, de alguém que foi plantado, não se perca, mesmo em meio a tanto joio que nós encontramos no nosso dia a dia. E se você está aqui nessa noite, se você está aqui pela internet, se você veio nessa noite, se você que está me ouvindo agora, se você se identifique mais como joio do que como trigo, eu quero dizer para você que há uma esperança para você. Se durante tudo que nós falamos, você se identificou mais como joio, Jesus é a sua esperança, Jesus é a nossa esperança. Porque em Jesus, igreja, nós podemos nascer de novo. Por mais que você imagine, poxa vida, aquela pessoa que eu amo tanto, eu consigo identificar nela, eu consigo identificá-la mais como um joio do que como trigo. Não perca a esperança. Em Jesus nós podemos ter uma nova natureza. Viu? Em Jesus nós podemos ter uma nova natureza. E se você é trigo, você que está aqui nessa noite, se você é trigo, em nome de Jesus, você vai começar essa nova semana sabendo que nada nem ninguém pode tirar a sua identidade. Lembrando que as provas, as lutas, as circunstâncias não mudam a nossa identidade. A luta da vida não muda a nossa identidade. Nós vamos louvar ao Senhor. E logo nós iremos orar junto com a igreja. Levanta as tuas mãos. Você é trigo nessa noite. Você dá fruto. Levanta a tua mão e adora o Senhor Jesus.
ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a Aleluia. Nós consagramos nosso ser a ti, Jesus. Oh Pai querido, Deus eterno, Deus soberano, oh Santo Deus. Pai querido, nós aprendemos na tua palavra nessa noite que o nosso adversário, que o nosso inimigo, ele está tão perto de nós e ele está tentando atingir a nossa mente, o nosso sentimento, moldar a nossa forma de pensar, moldar a nossa forma de agir, Pai. E para que nós possamos não praticarmos a tua palavra na nossa vida. Senhor Jesus, nós aprendemos que o inimigo, ele está tentando semear, Pai, algo contrário que tu tens feito em nós. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nessa noite, pela vida de cada servo teu que aqui entrou, cada serva tua que aqui entrou, Pai, nos fortalece, Pai querido, nos dê, Senhor, um coração, Senhor, voltados para ti. Nos encha, Pai, de vontade de te servir, de fazer a diferença, Pai. Por mais, Senhor Jesus, que nós estejamos tão perto e misturado com o joio, que nós possamos entender que nós temos a nossa identidade em Ti, ó Pai. Venha nos dar, Senhor amado, discernimento, ó Pai, visão do céu, que quando aquilo que não é verdadeiro se aproximar de nós, nós possamos, em nome de Jesus, perceber que aquilo não vem de ti. Em nome de Jesus, faça uma obra completa, Senhor, no coração dos meus irmãos aqui nessa noite. Visita os internautas também, Pai. Envia, Pai querido, salvação, transformação, Pai. E que nós possamos juntos nessa noite declararmos, Senhor, que nós somos trigo para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém.